Esta semana em destaque temos o Dia Mundial da Luta contra a SIDA, a equipa de basquetebol do Recreativo do Libolo e a comemoração do Dia Mundial do Diabetes. Estas e outras notícias já a seguir no Jornal Universitário. Boa tarde, vamos dar início a mais uma emissão do Jornal Universitário. Eu sou a Catarina Alves. E eu, Ana Silva, sejam bem-vindos. Decorreu na passada segunda-feira, dia 2 de dezembro, o Dia Mundial da Luta contra a SIDA, onde a Escola Superior de Enfermagem veio à UTAD distribuir não só conhecimento, mas também muitos abraços. Sensibilizar os estudantes para a problemática do VIH-Sida é o mote que traz a Escola Superior de Enfermagem ao campus da UTAD. Sensibilizar os estudantes para a problemática do VIH. É este o mote que traz a Escola Superior de Enfermagem ao campus da UTAD. Na entrada da Universidade e na cantina de Prados, docentes e alunos distribuíram flyers, preservativos e pulseiras, preencheram questionários e davam exemplos práticos das atitudes a tomar. Tudo isto para relembrar à comunidade estudantil a importância do uso do preservativo. Maria Monteiro, presidente da Escola Superior de Enfermagem, falou sobre este projeto. A atividade desenvolve-se em dois espaços do campus da UTAD, aqui nesta cantina e também no portão de acesso principal, onde pretendemos sensibilizar os estudantes para esta problemática e, sobretudo, dar alguma informação mais precisa e rigorosa sobre medidas de prevenção e também possibilidade de acesso ao diagnóstico, informar sobre o diagnóstico precoce, que é sempre uma medida importante, mas mais importante que o diagnóstico precoce é, sobretudo, ter conhecimento das medidas de prevenção e de proteção. Os estudantes são mesmo uma peça fundamental deste puzzle. Os licenciandos de enfermagem receberam formação especializada neste tema e, agora, aconselham os restantes alunos desta academia. Os estudantes tiveram processos formativos no âmbito do VIH-Sida e agora são eles próprios, como tiveram a oportunidade de ver, solicitam um abraço aos seus colegas e depois o abraço é um pretexto, digamos, para conversarem sobre a problemática do VIH e também para uma atividade de aconselhamento personalizada. Por fim, e na ótica de Maria Monteiro, o balanço desta atividade é mais que positivo. Os estudantes aderem muito bem, até porque o processo é feito pelos seus próprios pares, não é? Portanto, o convite a esta atividade é feito por estudantes, pelo mesmo grupo, e, portanto, aderem facilmente e estão entusiasmados com a atividade. A Escola Superior de Enfermagem veio assim ao campus oferecer conhecimento e muitos abraços. Diabetes, proteger o nosso futuro, foi o tema escolhido para a comemoração do Dia Mundial de Diabetes. Neste âmbito foram realizadas atividades com vista a alertar a população para a prevenção e controlo da diabetes e para as complicações desta doença. Diabetes, proteger o nosso futuro, foi o tema escolhido para a comemoração do Dia Mundial da Diabetes em 2013. Na UTAD, foi realizada uma atividade em que era possível fazer a avaliação de parâmetros de saúde, tais como o peso, a altura, o índice de massa corporal e a tensão arterial. Carlos Granjo, professor da Escola Superior de Enfermagem de Vila Real, revelou em declarações à UTAD TV qual o papel dos envolvidos nesta iniciativa. A nossa posição é fazer a detecção e encaminhá-las depois para o médico de família, no sentido depois de elas poderem ser acompanhadas. Também encontramos já muitas pessoas que já são diabéticas e que já estão a fazer medicação. Aí reforçamos as principais metas que essas pessoas têm que atingir, nomeadamente no que respeita à alimentação, à prática de exercício físico, à mudança de hábitos comportamentais, portanto é reforçado a importância dessas situações e que mantenham os controles e façam a medicação respectiva. Vários estudantes de enfermagem também fizeram parte deste projeto e consideram-no importante para a sua carreira. Sim, para nos dar mais traquejo e à vontade naquilo que fazemos, sem dúvida. Esta iniciativa teve como objetivo alertar para a diabetes, uma doença que não discrimina, afeta jovens e idosos, homens e mulheres. O que é preciso para ser empreendedor? Foi a pergunta a que Mário Marques e Carla Nascimento vieram responder à UTAD. O roteiro do empreendedorismo decorreu no auditório das Geociências na passada quinta-feira. Na passada quinta-feira, as tardes do empreendedor trouxeram às Geociências o roteiro do empreendedorismo jovem.
Em mais uma iniciativa das Tardes do Empreendedor, a palestra Roteiro do Empreendedorismo Jovem levou a Academia ao Auditório de Geociências para se discutir o que é ser empreendedor. Carla Nascimento, da Agência Nacional Programa Juventude em Ação e uma das oradoras convidadas, falou com o TAD TV e descreveu esta atividade. Esta atividade surgiu a partir de um conjunto de roteiros que foram desenvolvidos ao longo do país, no sentido de dar a conhecer aos jovens os programas de financiamento que apoiam atividades que os permitam fomentar a criatividade, o empreendedorismo, tudo aquilo que eles têm na mente e naquilo que eles são bons e que são capazes de fazer, e neste momento saber que há programas de apoio para os ajudar a implementar essas suas ideias. O outro orador e membro da Fundação da Juventude, Mário Marques, revelou quais as características indispensáveis para um empreendedor. Hoje em dia, eu acho que as características são imensas, mas eu acho que 5 ou 6 são fundamentais, que é persistência e perseverança, é o planear, constantemente estar à frente da informação, ter um autoconhecimento muito profundo sobre aquilo ao qual nos vamos envolver e, sobretudo, ter uma noção de nicho de mercado, porque é o nicho de mercado que vai conseguir fazer com que eu encontre uma brecha na panóplia de situações e de produtos, processos, serviços que existem hoje em dia. Mas sem dúvida que essas 4, 5 são fundamentais. As Tardes do Empreendedor continuarão a promover atividades deste género, todas elas marcadas na agenda online da UTAD, encontrada no site da Universidade. A Fundação para a Ciência e Tecnologia promove o projeto de investigação europeu COSTIS 1302, avaliado em 52 milhões de euros. O professor Ricardo Barroso foi um dos 2 investigadores portugueses selecionados para integrar esse projeto. A UTAD TV deslocou-se ao CIFOP para falar com o professor Ricardo Barroso acerca da sua seleção pela Fundação para a Ciência para o projeto COST. O professor falou-nos da importância da distinção no projeto COST pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, evidenciando também os principais objetivos e perspectivas do mesmo. As ações COST são ações de cooperação e ciência e tecnologia da União Europeia que têm vários objetivos, mas eu destacava 3 deles. Por um lado, um dos objetivos é recolher ou fomentar a rede de investigadores europeus sobre determinado assunto, que é o que se passou neste caso, ou seja, tenta-se recolher e tentar juntar o maior número de investigadores possíveis da União Europeia, de países da União Europeia, e que neste caso, sobre determinado tema no âmbito da psiquiatria forense, e procurar que eles trabalhem neste projeto, mas também que consigam nos próximos anos fomentar mais investigações para além desta. Portanto, a ideia é formar esta rede de investigadores. Depois tem um segundo objetivo, que é procurar formar e dar competências de investigação a jovens de investigadores. E aqui considero os investigadores com menos de 8 anos, que têm doutoramento há menos de 8 anos, que neste caso, por exemplo, é o meu caso, e que é uma ótima experiência. Por exemplo, neste tipo de investigações, procura-se misturar, digamos assim, investigadores séniores com investigadores júniores, fazendo uma coisa tão interessante como, por exemplo, ser os júniores a mandar, não é? Ou a gerir, por exemplo, o projeto e aprenderem, obviamente, com esses seres, o que, obviamente, acaba por ser uma aprendizagem extremamente interessante e, espero eu, nesse sentido, para mim e, obviamente, também para a UTAD. E depois um terceiro objetivo, são projetos de investigação, daí também o montante, muitas vezes elevados, que acabam por envolver, são projetos de investigação que têm um objetivo de formar ou de dar informação para que se possam depois tomar decisões políticas. Isto é, por exemplo, neste caso, este projeto de investigação pretende que daqui a 4 anos haja um conhecimento profundo sobre o âmbito desta investigação, que procura estudar as características de doentes psiquiátricos em contexto forense, isto é, doentes que por algum motivo, por motivos associados ao seu problema psiquiátrico, cometeram determinado tipo de crimes. Portanto, a ideia é conhecer quais são as características, qual é a legislação que está em vigor nos vários países europeus e qual é a intervenção que é feita
tentar saber o que é que funciona bem e o que é que não funciona bem, no final recolher todo este material, dar depois um conjunto de sugestões para que depois, neste caso o Parlamento Europeu, possa legislar sobre esta matéria. Portanto, tem estes 3 objetivos que eu julgo que são importantes e que têm depois uma aplicação prática muito grande ao contexto, não é? O professor revela ainda a importância da seleção como investigador num projeto de investigação europeu COST avaliado em 52 milhões de euros. Fiquei muito contente, claro, não é? Sabia que havia outras pessoas, mas eu acho que é como lhe digo, acho que foi um melhor reconhecimento, é de facto estar envolvido num projeto desta natureza e que possibilita a aprendizagem de determinado tipo de competências que se calhar num contexto estritamente nacional se calhar não conseguimos, não é? Mas o processo é muito competitivo, não há assim tantas ações COST quanto isso, portanto vai havendo nas várias áreas, mas daí que de facto é sempre um reconhecimento muito interessante, não é? Obviamente que sim, não posso negar, mas isto também implica uma gestão de trabalho e uma gestão e eventualmente até envolver na medida do possível os alunos em algumas tarefas, estou a falar obviamente de alunos de segundo ciclo, né, ao nível do mestrado, que será possível envolver de algum modo em alguma das tarefas necessárias, mas que obviamente isso levará tempo, não é? Só com tempo é que se irá ver até que ponto como é que se podem ser envolvidos, não é? O CITAB está a estudar um novo modelo vitícola, mais saudável e mais rentável. O projeto defende o fim de práticas agrícolas baseada no uso de pesticidas. Eu estou à TV, veio falar com a professora Laura Torres, responsável pelo projeto que estuda o novo modelo vitícola mais rentável e mais saudável da CITAB. A professora esclareceu-nos de onde surgiu a ideia para este projeto da CITAB, que defende o fim de práticas agrícolas baseada no uso de pesticidas. A ideia da elaboração deste projeto surgiu da necessidade de juntarmos a preservação da biodiversidade, que é cada vez mais importante para toda a sociedade, com a prestação de serviços por parte dessa mesma biodiversidade para os viticultores, neste caso. E, portanto, foi tentar juntar estas duas valências e, de facto, está a conseguir. Além disso, falou-nos dos principais objetivos do projeto. Aquilo que se tem feito em agricultura tradicionalmente é intensificar os ecossistemas no sentido de maximizar a produção, produzir cada vez mais. Isto surge na sequência da Segunda Guerra Mundial, quando era preciso produzir mais alimentos. Nós estamos agora numa fase em que é preciso produzir melhor, digamos, com menos recursos e com menos destruição do ambiente e da paisagem. E, portanto, aquilo que se pretende é dar condições aos organismos que vivem no ecossistema agrícola para eles atuarem no sentido de controlarem as pragas, de fazerem a reciclagem da matéria orgânica de solo, etc. E, portanto, no fundo, dar condições aos organismos que existem para eles colaborarem com o viticultor, digamos, numa série de serviços que são muito importantes para a viticultura sustentável, no fundo. Por fim, revela-nos a importância deste estudo na nossa universidade. Sim, a UTAD tem a equipa da UTAD tem uma equipa bastante importante, tem um conjunto de vários investigadores que pertencem ao CITAB. Nós estamos na parte, porque isto é um projeto multidisciplinar, para que os resultados da investigação chegam diretamente ao utilizador. E, portanto, é um projeto que tem 3 valências, 3 componentes, digamos assim. Está a UTAD na parte da investigação de base, está uma maior associação do Dourado devido à Associação para o Desenvolvimento da Viticultura do Oriense, com os seus técnicos para fazerem a ponte, digamos assim, para os viticultores. Então, depois as empresas, 2 grandes empresas, uma das empresas é o promotor do projeto, a Real Companhia Velha, está a Sós Vinhos também como parceiro, sendo que estas empresas também depois se comprometem a divulgar os resultados para os outros viticultores da região. Há esse compromisso. Está a decorrer no Auditório de Geociências o workshop A Propriedade Industrial e a Proteção da Atividade Empresarial, algumas questões e riscos a considerar. No local em direto para a UTAD TV temos o jornalista Bruno Ferreira. Boa tarde, Bruno. Obrigado, Catarina. Estamos no auditório do Geociências, onde está a decorrer o workshop Propriedade Industrial. Estamos com o Dr. Mário Marques. Doutor, eu lhe perguntar o que é que consiste este workshop. Resumidamente, nós iremos abordar todo um conjunto de questões acerca da proteção da inovação. Hoje em dia, fala-se muito na inovação,
mas uma das grandes preocupações, e tem sido muitas vezes um pouco entendido pelos empresários, tem a ver com a sua proteção. Hoje temos necessidade de investir em mais inovação, mas também, como contrapartida, pretendemos proteger esse nosso investimento, efetuando alguns registros sobre alguns aspectos relacionados com a nossa inovação. E é nesse sentido que iremos abordar todo um conjunto de questões e de riscos que há que considerar antes do projeto, durante a implementação e depois da implementação. Muitas pessoas pensam que ter o registro de uma marca é suficiente, que não é preciso fazer mais nada, mas depois têm uma série de surpresas e muitas vezes têm certas expectativas que são frustradas. Porque nós estamos a falar de registros válidos durante 10 anos, no caso de uma marca, até 20 anos, no caso de uma patente, e, portanto, temos que abordar este tipo de registros tendo sempre subjacente uma estratégia de valorização deste tipo de registros. Portanto, é nesse sentido que iremos hoje abordar este tipo de temas. E pensa que estes temas trarão alguma coisa de positivo para os alunos da UTAD? Ora bom, eu em 2004, em Praga, na República Checa, é curioso, estava num workshop que foi apresentado pelo Instituto do Reino Unido, que referia que estavam a desenvolver uma série de ações para o primary school daquele país, do Reino Unido. O que acontece é que nós, aqui, muitas vezes nem sequer os universitários têm alguma sensibilização, alguma informação sobre esta área da propriedade industrial ou propriedade intelectual, em termos mais latos. Portanto, acho que os alunos deveriam ter algumas noções nesta área para depois, um dia, quando forem iniciar a sua atividade, possam ter um conjunto de ideias e saber que abordar este tipo de temas pode ser uma trave mestra no âmbito de uma estratégia de dinamização da sua atividade. Obrigado, professor. Aqui, o workshop decorre aqui no Geociências da UTAD. Obrigada, Bruno. No âmbito da Semana do Anébio estão a decorrer as palestras do Núcleo de Biologia, que contam com a participação dos professores Mário Santos, João Carrola e Mário Crespi. Em direto da aula magna com o professor João Carrola está a jornalista da UTAD TV, Sofia Esteves. Boa tarde, Sofia. Obrigada, Ana. Estamos na aula magna, onde está a decorrer a palestra do Núcleo de Biologia, integrado na semana ANEBIO, Associação Nacional de Estudantes de Biologia. Ao meu lado tenho o professor João Carrola, que nos irá falar um pouco mais sobre esta palestra. Boa tarde, professor. Em que é que consiste esta palestra e qual é o impacto e interesse que poderá trazer aos alunos? Olá, boa tarde. O interesse dessa palestra é abordar temáticas diferentes daquelas que nós normalmente abordamos nas aulas. Eu, neste caso, escolhi o tema da biomimética, no fundo, que realça a importância da natureza como fonte para bioinspiração, para poder resolver problemas do dia-a-dia. Um dos grandes objetivos é mostrar aos alunos algumas novas tecnologias que estão ao nosso dispor e que nos permitem resolver uma série de problemas. Eu vou falar, por exemplo, da importância do desenvolvimento, por exemplo, de tintas autolimpantes, não é? Vou falar também da importância de conhecer bem a natureza. O tema geral é conhecer bem a natureza, os animais e as plantas como fonte de inspiração para resolver problemas do dia-a-dia, como, por exemplo, as barbatanas para nadar, umas novas barbatanas que foram desenvolvidas baseadas neste caso, não nas membranas interdigitais das aves aquáticas, mas nas barbatanas dos golfinhos, novas lâmpadas LEDs que permitem uma utilização mais eficiente de energia, casas, digamos, como que inteligentes, baseadas, por exemplo, em construções realizadas pelas térmitas, as famosas termiteiras que mantêm temperatura constante, umidade constante. No fundo, o que se pretende é que os alunos possam ver, digamos, analisar alguns tópicos que mostram a importância de conhecer bem a natureza para melhorarmos
digamos, as nossas vidas. Obrigada, professor. Por aqui, a palestra irá decorrer como previsto até às 18 horas. Passo a emissão novamente para ti. Obrigada, Sofia. O Ciclo Cultural da UTAD e o Núcleo de Ciências da Comunicação estão a organizar um concurso de fotografia em texto intitulado Imagem Escrita, a UTAD. No Complexo Pedagógico temos a jornalista Joana Ribeiro. Olá, Joana. Olá, Catarina. Estamos aqui com a professora Olinda Santana, do Ciclo Cultural, e com o Paulo Ferreira, do Núcleo de Estudantes de Ciências da Comunicação, que nos vão falar um pouco sobre esta atividade. Boa tarde, professora. Pode então falar-nos um pouco sobre este projeto? Hoje vamos fazer o lançamento do concurso Imagem Escrita, a UTAD, que é um concurso que consiste no seguinte: vai ser pedido aos candidatos a este concurso que escrevam, que tirem uma fotografia ou que desenhem um objeto, uma paisagem, e que escrevam também um texto, um poema ou uma frase para acompanhar a imagem. Este trabalho vai ser avaliado por um júri e depois esse júri, que é composto por mim, pelo Dr. Miguel Costa, repórter de imagem da SIC, e pela Soraya Marcelo, do Núcleo de Ciências da Comunicação. Dessa seleção vamos escolher 25 imagens e 25 textos para fazermos uma exposição no próximo ano. Paulo, qual achas que é a importância destes projetos para os alunos de comunicação? Pois eu ia mesmo pegar por aí, porque acerca do concurso a professora Olinda já falou tudo. É assim, o concurso, o principal objetivo dele é apelar à criatividade não só dos alunos de Ciências da Comunicação, porque o concurso também abrange outros cursos, mas tanto a nível dos alunos de Ciências da Comunicação como dos outros cursos todos, tanto para o futuro como para o presente, a criatividade é algo que é fundamental. E o concurso é mesmo um apelo à criatividade e à dinamização dos alunos. Obrigada. Este projeto é uma colaboração entre o Ciclo Cultural e o Núcleo de Estudantes de Ciências da Comunicação. É tudo, Catarina. Obrigada, Joana. David Vaz, do Núcleo de Estudantes NECOM, aceitou o nosso convite. Boa tarde, David. Sabemos que o Núcleo tem apoiado as iniciativas do Ciclo Cultural, mas que outras atividades têm sido desenvolvidas? O nosso núcleo tem tentado fazer os possíveis para o bem dos alunos do nosso curso, e então temos tido as mais variadas iniciativas, desde tertulias de jornalismo, ações de solidariedade, atividades culturais, como por exemplo a apresentação do livro Ser Imperfeito, que tivemos, e dentro dessa perspectiva de fazer o melhor para todos os alunos do nosso curso, nós temos feito esse género de atividades. E, David, já existem projetos para atividades futuras? Sim, estamos agora a pensar em fazer uma campanha de solidariedade. Estamos a começar a organizar isso. Obrigada. Obrigada, David. Foi com o nome Fábrica de Brinquedos que começou uma iniciativa solidária, onde o objetivo é proporcionar um Natal mais feliz a crianças necessitadas. 3 alunos do curso de Serviço Social juntaram-se neste projeto, recolhendo brinquedos em vários pontos da cidade, entregando-os depois a várias instituições. Alfredo, Sabina e Andreia formam um grupo de alunos que, nesta época natalícia, decidiu criar uma fábrica de brinquedos. Este projeto surgiu no âmbito de uma cadeira de serviço social, conversamos os 3 e então surgiu esta ideia de que angariar e proporcionar um Natal feliz a estas crianças da instituição. Recolhem entre os dias 18 de novembro e 5 de dezembro, em diferentes postos, brinquedos usados e que possam precisar de uma reparação. Os brinquedos que necessitam de algum arranjo, por parte dos 3, há um boneco que esteja descosido, nós cosemos, fazemos esse tipo de que o brinquedo tenha utilidade para a criança. Um dos pontos de recolha é a Escola Diogo Cão. Os outros estão no CIFOP e na Biblioteca Central da UTAD. Temos tido uma boa adesão por parte das pessoas. Ali tivemos as escolas Diogo Cão que nos estão a ajudar e tivemos uma boa adesão. Lá a recolha já acabou, mas aqui na UTAD ainda está a recolher e a adesão à partida está a correr bem, mas ainda falta alguns dias
esperamos que continue a correr desta forma. As instituições às quais se destinam os brinquedos recolhidos são a Florinhas e a Via Nova, instituições de Vila Real. E é com estas iniciativas, nesta época natalícia, que estes alunos de serviço social pretendem marcar a diferença. A equipa de basquetebol do Recreativo Libolo esteve em Vila Real entre os dias 27 a 30 de novembro a preparar a fase final da Liga de Campeões da África na modalidade. A escolha da cidade de Vila Real para a primeira fase do estágio aconteceu devido a uma parceria com a UTAD, mas particularmente com o Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano. Lançamento de espaços, afundanços, desarmes triplos. O Recreativo Libolo, equipa de basquetebol angolana, recheada com as maiores estrelas africanas da modalidade, esteve em Vila Real para preparar a fase final da Liga dos Campeões Africanos. A equipa africana veio trabalhar em conjunto com o CIDESD, Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano, que realizou uma bateria de exames a todos os jogadores para medir algumas variáveis e indicadores que ajudarão a ajustar o esforço e o tempo de recuperação de cada um. Jaime Sampaio, responsável máximo do CIDESD, explicou-nos um pouco do trabalho deste centro e a importância desta parceria. O nosso centro de investigação faz este tipo de acompanhamento a equipas de alto rendimento com alguma frequência. Neste caso tivemos aqui o Libolo, uma equipa de basquetebol de alto nível, a fazer uma bateria, a passar por uma bateria de testes físicos, que eles estão a preparar a fase final da Liga dos Campeões Africanos e precisam de algumas destas variáveis, de alguns destes indicadores. Esta parceria é muito importante, quer para os cursos, quer para o centro de investigação, porque ao fim e ao cabo é operacionalizar em termos práticos, não é? Aquilo que são os conhecimentos e os modelos mais teóricos que temos e a instrumentação científica de grande nível que nós temos neste momento disponível. Norberto Alves, português que treina o Libolo, explicou o porquê de estarem na nossa cidade e os objetivos da equipa nesta competição tão importante. Estamos aqui a avaliar os atletas nas suas capacidades físicas por uma grande equipa que a gente sabe das melhores do país nesta área, liderada pelo professor Jaime Sampaio, e é por isso que viemos cá a Vila Real. O clube tem objetivos de top, não é? E os objetivos de top é estar na Liga dos Campeões Africanos para a vencer, para ser campeão africano. Portanto, é para isso que estamos aqui a começar os nossos trabalhos. A Câmara Municipal também acompanhou este estágio de perto, com José Maria Magalhães, vereador para o desporto, a explicar-nos a importância deste tipo de eventos para a cidade e para a região. Esta estratégia de trazer aqui equipas de renome vão potenciar naturalmente e vão difundir o papel de grande relevância que a UTAD está certificada para fazer, portanto interessa-nos atrair eventos, situações que façam esse reconhecimento. E é fundamental, de facto, nós trazermos para demonstrarmos ao resto do país e até da Europa tudo o que de bom existe nesta região. A UTAD ajudou o Libolo na preparação de mais uma final continental. Tempo agora para as nossas sugestões culturais. Esta semana na Agenda Cultural temos: quinta, dia 5 de dezembro, temos música com os The Amazing One Man Band, às 23 horas, no Café Concerto. Sexta, dia 6, é a vez da peça Guru, que podes assistir no Grande Auditório pelas 22 horas. Sábado, dia 7, temos o famoso artista Slimy, às 22 horas, no Pequeno Auditório. Segunda, dia 9, não percas a sessão de cinema com o Nuno Voeiro, às 22 horas, no Pequeno Auditório. Estas foram as minhas sugestões culturais. Tenha uma boa semana cultural. E assim chega ao fim mais uma emissão de Jornal Universitário. Já a seguir, convidamo-lo a ficar na nossa companhia com o Emprego e Empreendedorismo, Falar Bio e ainda o Fica a Saber. Foi um prazer partilhar este espaço consigo. Para a semana cá estaremos repletos de novidades, à mesma hora e no mesmo local. Contamos consigo. Até lá!